aqui no cenário do novo curso do Viver de Suculentas, mas não podia deixar de contar para você umas histórias muito engraçadas que já me aconteceram trabalhando com suculentas e cactos. Olá, tudo bem? Meu nome é Leona Pacheco aqui do canal Viver de Suculentas e hoje eu tô aqui para te contar histórias inusitadas que tenham acontecido durante essa minha jornada e jornada de algumas amigas, algumas colegas também no trabalho com suculentas. Bom, já aproveita se você também tem uma história engraçada, uma história inusitada, você que trabalha com suculentas ou você que tem pessoas conhecidas que gostam de suculentas ou que já se envolveram em alguma história engraçada com suculentas, por favor, coloque um comentário aqui que eu vou adorar ler. Eu me divirto muito sabendo dessas histórias e eu espero que você se divirta também. Bem, como você já deve ter percebido, eu adoro uma boa história. As pessoas que me conhecem sabem como eu gosto de contar e ouvir histórias. Adoro. E eu sou daquele tipo de pessoa que vai junto. A pessoa tá contando e eu tô indo junto, imaginando e ouvindo. E tanto é que aqui no canal eu trouxe um pouco dessa minha característica. E aqui no canal nós temos o quadro Inspirações, que é um quadro onde a gente faz uma entrevista, faz um bate-papo com pessoas diversas que trabalham com flores, que trabalham com suculentas e que queiram contar um pouco das suas histórias, da história do seu trabalho. E hoje eu separei algumas histórias um pouquinho inusitadas que já aconteceram comigo e com pessoas próximas a mim, trabalhando com suculentas e que talvez isso também aconteça com você. Então eu vou contar a história e vou dizer qual é a possível solução para esse problema. Espero que fique bem engraçado e que você também se divirta bastante, porque quando acontecem essas coisas eu me divirto bastante. A primeira vez que aconteceu algo inusitado comigo foi em um momento em que uma pessoa me falou a seguinte frase: tá, mas e como que funciona? As suculentas, eu preciso molhar? Ou quando ela secar e morrer, você vem aqui e troca? Isso, pra gente, de repente, a pessoa que já gosta de suculenta pensa, oi? Mas é uma coisa meio geral, assim, as pessoas começaram a entender, não sei por qual motivo, talvez pelo fato das suculentas elas exigirem uma quantidade menor de água, as pessoas começaram a entender que era um objeto decorativo, que não precisaria molhar, né? Então, e elas têm quase como um enfeite na casa, realmente, que não precisa molhar. Terrários, eu já vi acontecer também, da pessoa me mandar foto, olha aqui o jeito que tá meu terrário, as plantas assim, esturricadas, porque nunca foram molhadas, né? E a pessoa diz, tá, e aí, você vem aqui trocar, fazer a manutenção, né? Manutenção, normalmente a pessoa tá dizendo, vem aqui trocar essas plantas porque essas aqui já não servem mais, né? Então, como que eu fiz para resolver, para sanar esse tipo de situação? E agora eu lembrei uma que aconteceu com uma amiga que também trabalha com suculentas, que foi muito engraçado também, que uma cliente dela fez um evento e deu lembrancinhas de suculentas. Alguns meses depois, uma faxineira, arrumando a casa dessa pessoa, abriu um armário e viu ali uma suculenta esturricada, porém viva. E falou, ué, quando que você recebeu isso? Foi no casamento do fulano que eu fui. Isso já tinham 3 meses e a suculenta estava lá. A mulher, num momento de desespero, pegou aquela suculenta, foi, botou embaixo da pia e tacou-lhe água na suculenta para tentar salvar. Aí depois a planta acabou sobrevivendo.
Mas isso é uma coisa muito mais comum do que a gente imagina, né? Então, para nós que já gostamos, que já cultivamos suculentas, pode parecer muito estranho, mas é uma coisa muito comum entre as pessoas acharem que as suculentas não precisam de água. Então, como que eu resolvi esse problema? Bom, então hoje, junto com as minhas vendas, eu entrego um guia rápido de cuidados com suculentas. É um guia muito simples ali, falando sobre luminosidade, rega, sobre ambiente, aeração do solo, adubação, mas assim, de uma forma muito simples para que qualquer pessoa entenda. Né? Nada muito aprofundado, mas para que a pessoa perceba que aquilo ali não é um objeto decorativo, é uma planta, ela tem vida, ela precisa de água, ela precisa de luz solar, etc, etc, etc. Outro caso que também é engraçado, e aí que também é uma constante, é em relação à entrega das suculentas, a entrega das lembranças, tanto lembrancinhas como unitárias, como kits, porque vocês devem, a maioria, né, das pessoas que já nos seguem desde o início sabe que nós entregamos aqui na nossa região. As suculentas nós entregamos elas a domicílio, ou no local que a pessoa escolha. E o que acontecia muito logo lá no comecinho, quando ainda no WhatsApp não tinha a localização? A pessoa não conseguia nos dizer o local que ela mora. Por quê, gente? Olha só, tem coisas que são muito interessantes. Por quê? A pessoa mora num determinado local, muitas vezes, há 20 anos, há 30 anos. Então, para ela é muito normal. Eu moro do lado do supermercado tal. Do supermercado super bom. Não tem erro. Você chega, quando você entrar no bairro, vou dar um exemplo. Quando você chegar no bairro Antares, você anda na rua principal do bairro, que é a Getúlio Vargas, e no final da Getúlio Vargas você vira à esquerda. À esquerda, no final da rua, vai ter o supermercado Super Bom. É bem ali que eu moro, no número 32. Gente, isso é um endereço? Aí a gente pergunta, mas e qual é o endereço de onde você mora? É muito fácil, a pessoa responde. É muito fácil. É ali do lado do Antares. É muito fácil. É ali do lado do Super Bom. Porque como a pessoa já mora ali há muito tempo, para ela é muito fácil chegar nesse local. E aí como que se resolve esse problema? Ou essa questão? Primeiro, pegando o endereço sim ou sim, né, da pessoa, mesmo com a localização. Hoje em dia, pelo WhatsApp, a gente já consegue pegar a localização fixa, né? E aí já resolve uma grande parte dos problemas. Só que tem uma questão, muitas vezes. Porque a localização fixa, se a pessoa mora numa casa muito grande, que pegue 2 ruas, por exemplo, né, que pode acontecer, às vezes é uma casa de esquina e pega 2 ruas, ele nem sempre dá o endereço correto. Né? Nem sempre ele dá o endereço correto, dependendo do local que a pessoa esteja na casa, ele pode dar da rua de trás ou da rua do lado, o endereço da rua do lado. Então você pede a localização fixa e o endereço da pessoa. E aí, com certeza, aí é chute pro gol e não tem problema, não vai dar erro nenhum. E se a pessoa não souber colocar a localização fixa, você ensina. Você ensina ali com muita paciência, você ensina porque isso é essencial e é fundamental para que todas as entregas aconteçam. Outra situação é marcar os horários. Muitas vezes a gente acaba até pecando um pouco nesse aspecto, porque faz uma entrega para um cliente. E aí, quando vai para o segundo, esse segundo atrasa.
né? Ou não se encontra o local, ou a pessoa não está em casa, porque sim, acontece da pessoa marcar com a gente e não está em casa no momento, ou está fazendo alguma atividade, não ouve a campainha, não atende o celular. Então, todas as formas de se precaver para que não aconteçam atrasos, né, são muito importantes. Então, ter todos os dados da pessoa. Isso que eu estou falando pode parecer para você algo muito primário, mas não é. Não é, é algo bem importante e que ajuda muito no desenvolvimento do nosso trabalho. E eu quero que você comente aqui, você que já trabalha com suculentas, que entrega a domicílio, comenta aqui se isso nunca aconteceu com você. De você ficar rodando no mesmo lugar e não achar o endereço que a pessoa te passou, né? E aí, gostou das minhas histórias? Bom, tem muito mais. Coloque seu comentário aqui embaixo, eu tô louca pra saber as suas histórias. E se você gostou desse tipo de vídeo, avisa aqui embaixo que eu conto mais histórias dessa nossa jornada, dessa nossa caminhada com as suculentas. Um grande abraço, hoje foi só para divertir mesmo, para descontrair um pouco. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!